abençoados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Assentem, se tiver alguém do seu lado, dê a paz do Senhor a esta pessoa. Glória a Deus. Convido a igreja para nós lermos juntos a introdução que já está aqui, Apocalipse, capítulo 3, a introdução. Estudando o Apocalipse, hoje veremos o capítulo 3. Estudaremos sobre as 3 últimas igrejas da Ásia Menor. Estas igrejas têm algo a nos ensinar com seus erros e acertos, que muito nos edificará. Glória a Jesus. Aí está, meus irmãos, a cidade de Sardes. Nos dias que a carta foi escrita, as ruínas, como os irmãos podem ver, a base de todas as construções eram geralmente de pedra pura. Então aí está Sardes, na época em que a carta foi escrita. Vou mostrar aos irmãos o estado, simbolicamente, que estava aquela igreja. Aí está, a igreja de Sardes. Começou a necrosar-se, morria e não percebia que estava morrendo. No interior, a caiadura bela no exterior, o acúmulo de mortos no interior. Então ela era uma igreja que por fora era muito bonita, mas por dentro estavam mortos espiritualmente. Portanto, irmãos, isso tem acontecido com muitas igrejas hoje. Igrejas que não é zelada, que não é cuidada. Igreja que não tem organização, que não tem compromisso com Deus e a sua palavra. Geralmente a igreja que o pastor deixa ela à vontade, ela vai ficando desta maneira aí espiritualmente. Materialmente, fisicamente, era uma igreja muito bonita, mas ela era uma igreja fraca espiritualmente. Muito bem, meus irmãos, na letra C, foi a primeira cidade desta região a receber o Evangelho, mas também a primeira a desviar da fé, e uma das primeiras a cair em ruínas. Isto quer dizer que tempo de crente não é tudo. Eu estou falando para muitos dos meus ouvintes que nos ouvem ao vivo ou por essa postagem já depois gravada, e falo para a amada igreja. Meus irmãos em Cristo, minhas irmãs, esta igreja, que era mais velha da região, ela começou a se desviar da fé. E eu quero advertir os irmãos aqui hoje, a zelar da vossa salvação, zelar da vossa vida espiritual. Os dias que estamos vivendo, igreja amada, são dias muito perigosos. Primeiro, pelo grau de pecado que está dominando essa terra, aonde tudo hoje se tornou normal. Segundo, pela correria e as angústias desta vida, aonde o crente, se não tiver cuidado, ele vai sendo envolvido por essas correrias, pelas injustiças, pela raiva, os ódios, a falta das coisas, e ele vai desprezando a sua vida espiritual e vai se tornando um crente de qualquer maneira. Meu irmão, minha irmã, a sua vida espiritual é a coisa mais importante que você tem. Em segundo lugar, na letra D, ela corresponde à igreja do período da Reforma, em cerca de 1600 depois de Cristo, o período de Lutero. Como eu disse aos irmãos na doutrina passada, cada uma dessas igrejas, de acordo com o seu estado espiritual, encaixa em uma época da história da igreja de Jesus na terra. E a igreja de Sardes, ela combina com a situação da igreja na época do desvio, que Lutero teve que reagir.
e promover a reforma. Foi a época que a igreja estava rica, o Estado estava misturado com a igreja, os imperadores de Roma, não faltava dinheiro para a igreja, só que não era Deus nem a sua palavra através dos pastores que comandava a obra, era o governo. Irmãos em Cristo, nós devemos ter muito cuidado para nós não vender a nossa fidelidade a Deus, não vender a nossa honra, a nossa salvação. O inimigo está aí oferecendo. Essa vida, muitas vezes, ela te envolve sem você perceber. Nós estamos vivendo, irmãos, uma vida tão esquisita atualmente, que até nós crentes mesmo, se nós não tiver vigilância, tem hora que a gente olha e diz: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou falando? Eu não sou isto, eu não sou desse jeito. Mas esse rolo compressor desse pecado, dessa correria, desse materialismo, se a gente não congregar, irmãos, direitinho, e coitado dos crentes, que as igrejas hoje virou mais um salão de festa, virou mais um lugar de diversão, aonde não se ouve Deus falar mais, é só festinha, é só emoção, é só comida, e isso não resolve o problema espiritual do crente. Os irmãos devem agradecer a Deus e valorizar muito por ter uma igreja e um pastor que prima por levar os irmãos para o caminho da palavra de Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, na letra E, como Jesus se apresenta? Está aí no versículo 1. Se nós tivéssemos tempo, nós íamos comparar também com Isaías 11, 2 e 4. Mas está aí: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Glória a Jesus. Meus irmãos, vejam bem, aqui na letra F, uma realidade cruel. Assim está muitos crentes hoje. E eu quero que a igreja leia comigo, aí a partir de Efésios 2 e 1. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Esta é, meus irmãos em Cristo, a situação de muitos crentes. Tem nome de crente, tem nome de que está vivo, mas espiritualmente já morreu. Uma coisa que me alegra muito, meus irmãos, eu sou pastor há muitos anos, já vi tanta situação de igreja. Uma coisa que me alegra muito é porque eu tenho visto sinais da vida espiritual na vida dos irmãos. Oh, meus irmãos, vamos continuar cuidando disso, vamos continuar zelando disso. Glória a Jesus. Meu irmão, se em algum momento você tiver dúvida da sua fé, da sua situação, tenha liberdade de chegar no seu pastor, dizer: pastor, o que é que o irmão está achando de mim? O que é que Deus tem mostrado para o irmão sobre a minha pessoa? O que é que o irmão tem para falar de Deus para a minha vida? Porque, meus irmãos, eu vou dizer para você coisas que vai te alegrar e vai te animar muito. E se tiver coisa para consertar, eu vou falar para você também. E os irmãos devem falar para mim também. E assim nós vamos um zelando do outro e nós vamos crescendo. Tens nome de que vives, mas está morto. Era a situação da igreja de Sardes. Na letra G, uma exortação ao pastor. Os irmãos se lembram que nós viemos dizendo que todas as igrejas da Ásia, Deus dirige sempre ao pastor, mostrando a responsabilidade que o pastor tem. Pastores que não cuidam do rebanho vão ser pegos de surpresa. Versículos 2 e 3. Quero pedir à amada igreja para alimentar, lendo comigo aí com alegria. Ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão,
e não saberás a que hora sobre ti virei. Meus irmãos, escute isso que eu vou falar para os irmãos, e que é muito duro, muito triste, mas que é uma obrigação da igreja. Quando aqui o texto diz, confirma os que estão para morrer. Isso aqui, irmãos, a tradução disso para nós é duas coisas. Todo crente é responsável ao ver um irmão no erro, um irmão esfriando, um irmão desanimando, chegar lá e dar uma palavra de Deus a ele, com amor. Dizer, irmão, não repara, mas eu tenho notado o irmão mudando, e mudando para pior. O irmão não é mais aquele de um tempo atrás. Eu tenho notado no semblante do irmão, na sua frequência à igreja, nas suas falas, o que sai da boca do irmão. Meu irmão, conserta com Deus, não deixa a sua vida espiritual cair, não. E a segunda coisa desses confirmos que estão para morrer, é que a igreja não pode conviver com cadáver fedendo dentro dela. A igreja precisa limpar os mortos. A igreja não pode acostumar a conviver com carniça dentro dela. Às vezes tem pastores, e tem muitos, por causa de número, ele fica com os cadáveres mortos dentro da igreja, fedendo espiritualmente. Mas está fazendo número, a cadeira está cheia, está saindo na filmagem, então já está bom. Tem uns que dá até dízimo. Vocês sabiam que crente morto às vezes dá dízimo? Ah, irmão, dá o dízimo, faz número. Mas aqui a exortação está dizendo, resolva o problema dos mortos que está no meio de vocês. Igreja amada, do jeito que quando morre um parente nosso, pode ser uma mãe, um pai, um irmão, que a gente, se pudesse, não sepultaria, mas nós não podemos ficar com aquela carniça fedendo. A gente tem que ir lá no cemitério, um lugar que ninguém vai passear, em cemitério. Ninguém tira um dia de folga para ir para o cemitério, ficar lá. Não, só vai no cemitério, obrigado. Você vai lá e enterra seu morto, para ele não ficar fedendo aqui fora. Assim é a igreja de Jesus também. A igreja precisa limpar as suas carniças dentro dela, tirar seus mortos, tirar aquilo que está fedendo dentro dela, para que o bom perfume de Cristo venha a ser espalhado no meio dela. Levante a sua mão direita comigo e diz, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, que aqui neste lugar nunca seja preciso nós tirar morto aqui de dentro. Tem misericórdia, Senhor, e não deixa eu morrer também não, espiritualmente. Que Deus te dê graça, irmão, de você estar vivo espiritualmente. Irmãos, vocês vêem na igreja crente que não abre a Bíblia para ler, não joelha para orar, não canta os hinos da harpa. Não, eu sei que nós temos irmãos na igreja que tem vontade de ajoelhar, mas não pode. Uma doença no joelho, um problema normal, não tem problema. Se nós tivéssemos um irmão aqui que só pudesse ficar na igreja deitado, nós arrumávamos uma caminha para ele e Jesus recebia o culto dele do mesmo jeito. Mas crente sadio, irmãos, crente que não tem problema nenhum, não joelha, não abre a Bíblia, não abre a harpa, não canta, não dá um glória a Deus, não dá um sinal de que está vivo. Glória a Jesus. O crente tem que ter sinal de que está vivo. Glória a Deus. Os irmãos podem notar, nós aqui somos privilegiados demais, por isso que eu estou tão alegre de ser pastor dos irmãos. Mas, irmãos, tem igreja que o povo não para, não quer, tem um converseiro, é uma bebeção de água, é uma unção no banheiro, é lá fora, tem equipe de louvor, né? Que às vezes o pastor diz, irmão, é lá na minha igreja tem uma equipe de louvor, toca absurda, mas quando chega na hora da mensagem, sai tudo para as chiclete lá fora, fica conversando lá no meio dos carros. O que é isso, irmão? É sinal de mortos espirituais. Porque o crente, quando é vivo, enquanto mais a coisa que Deus vai operar, mais ele quer estar perto, mais ele quer estar junto, mais ele sente vontade de estar. Glória a Deus. Meus irmãos, aí na letra H há um elogio. Eu acho Deus lindo demais, irmão, porque Deus é igual um pai. Ele bate quando precisa e elogia quando tem oportunidade para fazer. Glória a Deus. Olha, irmãos, aí no versículo 4, mas também tens em Sardes
algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Oh, glória a Deus! E comigo andarão de branco. Glória a Jesus, porquanto são dignas disto. Glória a Jesus. Oh, meu irmão, que você seja achado digno de andar com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus olha, irmãos, e vê tudo. Deus está vendo seu esforço, sua luta. Quantos irmãos estão aqui hoje com muito sacrifício? Corpo doendo, cansado. Não podia nem passar perto da cama em casa antes de vir para a igreja, senão caía. Às vezes teve que largar o serviço mais cedo, perde até um dinheiro. Diz, não, eu vou estar na casa do Senhor, hoje é culto. Deus vê tudo isso. Deus vê o seu sacrifício, o seu esforço. Deus vê quando você entrega seu dízimo, às vezes com conta para pagar. Mas você diz, esse aqui não é meu, é do Senhor. Deus vê quando você pegou aquela oferta para entregar na igreja, que era o dinheiro de comprar o pão do outro dia. Você diz, eu jejum, mas eu vou entregar na casa do Senhor. Deus vê, irmão, olha aqui, irmãos, mas também tens em Sardes algumas pessoas. Oh, meu irmão, Deus está vendo na sua vida, glória a Jesus. Na letra I, 3 promessas aos vitoriosos, está no versículo 5, e eu quero pedir ao povo de Deus para ler, os nossos queridos irmãos, amigos, que nos vê nesta transmissão. Você também pode ler aí, viu? E ser abençoado por Deus. Vamos lá, amada igreja. O que vencer será vestido de vestes brancas, e jamais riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Glória a Jesus! Que coisa maravilhosa, irmão. Vestidos de branco, não terá o nome riscado, e o seu nome será confessado por Jesus diante de Deus. Já pensou, meu irmão? Já parou para pensar isso aqui? Você chegar lá no céu, Jesus te chama e diz, vem cá. Aí te leva lá no trono de Deus. Você frente a frente com Deus. Jesus diz, Pai, esse aqui é meu servo, Clever, Lindamar, Antônia. Oh, glória a Deus. Lá na terra, eles moravam no Brasil, meu Pai. Lá na capital. Eles me serviram. E eu quero te apresentar ele. E Deus estende a mão. Oh, meus irmãos. A Bíblia diz que a terra está na palma da mão de Deus. Deus estende a mão e você toca na mão dele, porque Jesus te levou lá para te confessar. Ao que vencer, diga comigo assim, eu vou vencer em nome de Jesus. Repita, irmão, eu não vou parar, eu não vou desanimar, eu não vou voltar atrás. Eu vou vencer em nome de Jesus. E eu, como seu pastor, eu te digo, você vai vencer. Você vai chegar lá, meu irmão. Você vai dar conta. Glória a Jesus. Agora vamos aqui, irmão, para a penúltima igreja, Filadélfia. Glória a Jesus. Aí está Filadélfia nos dias da carta. Como os irmãos sabem, só tem ruínas. Agora aqui tem meu irmão que é construtor. Olha a grossura dessa pilastra. Que coisa, né, irmão Romero? Construção. Nós tivemos, irmãos, fizemos uma oração aí no pé dessa pilastra, em Filadélfia. Ali atrás, no meio, os irmãos estão vendo o minarete de uma mesquita muçulmana, né? E aí estão os pilares de construções da igreja de Filadélfia. Esta é a igreja mais elogiada por Jesus. Jesus teve 2 igrejas que ele não teve retoque, mas a igreja de Filadélfia, ele despeja elogios sobre ela. E eu quero aproveitar para dizer aos irmãos que a Igreja Assembleia de Deus Jerusalém, nós vamos seguir os passos da igreja de Filadélfia. Porque se Jesus aprovou Filadélfia, ele vai aprovar nós também.
em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí está Filadélfia nos dias atuais. Obrigado, irmã Andréia. Aí está Filadélfia agora, cidade de Filadélfia, né? Há montanhas lá, os irmãos estão vendo cobertas de neve, e aqui embaixo está a cidade. Os irmãos, aqui embaixo está uma plantação de uvas, e lá no meio está a cidade. Não sei se os nossos ouvintes conseguem, né? Talvez ver, vocês podem participar aí também. Na letra A igreja do reavivamento. O Espírito Santo retoma seu lugar na igreja. Ela corresponde à igreja dos séculos 1600 a 1900. Então, irmãos, eu creio que os irmãos já têm uma noção. 1600 foi a reforma de Lutero, separou, a igreja desviada seguiu o caminho e reiniciou uma nova igreja evangélica através de Lutero, né? E essa igreja começou e o avivamento chegou para ela. Então a igreja de Filadélfia, ela se aplica a esta época da igreja, na história da igreja. Na letra B, Filadélfia ficava a 40 quilômetros de Sardes, edificada por Átalo Filadelfo, por isso o nome, Filadélfia, Átalo Filadelfo. A essa igreja Jesus enviou uma carta terna e carinhosa, sem repreensão, pela sua obediência, dedicação e esmero às coisas de Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele é um Pai maravilhoso. O filho obediente, Ele reconhece e valoriza. Os irmãos têm vontade de agradar a Deus? Tem. Então aqui está a dica. Eu vou falar e os irmãos repetem. Obediência, dedicação e esmero às coisas de Deus. Obediência, os irmãos sabem, é obedecer. Dedicação é ser dedicado às coisas de Deus. E esmero é fazer bem feito. Então, se você quiser agradar a Deus, esses são os 3 princípios básicos. Seja uma pessoa obediente, seja uma pessoa dedicada às coisas de Deus, nunca mostre dificuldade. Deus não gosta de quem fica dando desculpa. Deus gosta de pessoas que têm bravura na sua obra. Bravura. Meus irmãos, o crente, quando ele quer, nada é empecilho para ele na obra de Deus. Não dá para ele ir em casa tomar banho, ele vem direto do serviço com a farda da empresa. Ele pode trabalhar de mecânico, vem sujo de graxa, para não sujar a cadeira, ele senta no chão, mas ele está firme ali. Jesus está vendo tudo aqui. Como uma marmitinha, um arroz com ovo no meio-dia, 2 horas para frente, e o estômago já está dando sinais. Ele vem sem comer para a igreja, não reclama para ninguém, vai saudar os irmãos e diz: está uma bênção, irmão, Deus está abençoando, está tudo maravilhoso, só Deus e Ele sabem o que Ele está passando. Esses tipos de crente, crente obediente, que obedece com prazer, Deus se agrada dele. Jesus com o controle nas mãos, versículo 7. Aqui ele aparece como rei. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Daí a qualificação dele como rei. O que abre ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. É este Deus que você serve. É o Deus que tem o controle de todas as coisas. Glória a Jesus. Ele tem a chave de Davi, a chave real. Meu irmão, as autoridades aqui da terra, os homens ricos, as pessoas poderosas, quando chega diante desse aqui, se torna nada. E você serve a esse Deus aqui. Você está servindo Deus que tem a chave, que abre todas as coisas. Agora é evidente, tem porta que você quer abrir, e que ele diz: meu filho, eu não vou abrir, porque não vai ser bênção para você. Você pensa que vai, mas não vai. Então, meu irmão, a porta que Deus não quiser abrir,
glorifique a Ele com a porta fechada mesmo. Às vezes você está com uma doença, Deus acha por bem de não curar, como Ele não curou a doença de Paulo. Eu conheço tantos pastores que põem a mão sobre os enfermos, Jesus cura na hora, e eles mesmos são doentes. Como é que entende isso? Porque eles servem a Deus que tem a chave, Ele abre a porta que Ele quer. Quem tem a chave tem o comando. Mas, meu irmão, se Deus quer abrir uma porta para você, não adianta o gerente achar ruim, não adianta inveja, não adianta inimigos, não adianta nada, porque se o seu Deus quer abrir, Ele vai abrir, porque Ele tem as chaves, glória a Deus. E Ele se apresentou para aquela igreja com esta característica. Aqui na letra D, fala de uma porta aberta, no versículo 8, a parte B. O porquê da porta está no versículo 8, a parte C. Vamos ler ela, meus irmãos. 3, 8, a parte C. Glória a Deus. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Glória a Jesus. Uma porta aberta. Esta é a porta das operações do Espírito Santo. Ninguém pode fechar, menos a própria pessoa. Meu irmão, a operação do Espírito Santo na minha e na sua vida, só nós pode impedir. Mas ninguém pode impedir isso na nossa vida. E na letra E, fala sobre o versículo 9, aos da sinagoga de Satanás. Agora os irmãos vão saber quem eram. Leia comigo, igreja. Grupo de hereges que trabalhava para desviar os fiéis, usando a lei de Moisés, e desmerecia o sacrifício de Cristo na cruz. É aqueles crentes desviados que ficam no meio da igreja fazendo a cabeça dos irmãos. Termina o culto, estão lá fora, batendo papo, conversando, vai na casa dos irmãos, pregando coisa diferente. Lá eles tinham também isso aqui, que Jesus chamou de sinagoga de Satanás. Igreja, olhe para cá. Cuidado com quem você anda conversando. Cuidado quem você anda ouvindo. Nesses dias de redes sociais, a gente tem que ter muito cuidado. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado com as amizades, com quem conversa conosco. Pode ser gente da sinagoga de Satanás, que quer desviar você. Meu irmão, falou diferente da palavra de Deus, falou diferente do que você aprende na sua igreja, não aceita, não perca seu tempo. Glória a Jesus. Olha, irmão, vocês já notaram que o cachorro, ele sai cheirando os postes? Cheira, passa para o outro. Aí no outro ele faz xixi, levanta a perna, faz xixi. Já viu isso? Por que ele cheira um poste e não faz xixi desse? Aí vai cheira o outro, faz naquele. Não sei. Não sei. Agora, por que será que gente fuxiqueiro, caluniador, gente do disse-me-disse, da fofoca, tem confiança de chegar em alguém e encher o ouvido dele de coisa? Porque ele acha que pode. Quando essas pessoas chegarem em você, diz: irmão, peraí, isso que o irmão vai falar comigo vai edificar alguém? Eu vou crescer espiritualmente com isso? Nós vamos abençoar alguém com isso? Se não for, meu irmão, eu não tenho tempo para isso não. Você não pode ser educado com esse tipo de gente que Jesus chamou aqui de sinagoga de Satanás. Pessoa que só vai pôr dúvida na sua vida. Você quer ver um exemplo? Ali está aquele irmão na porta, alegre, na portaria. Pode ter certeza que ele está alegre. Chega uma dessas pessoas ali e fala com ele: vem cá, irmão, como é que é seu nome? Ele diz: meu nome é tal.
Diz, você é crente há quanto tempo? Diz, irmão, já sou crente há uns 10 anos. Ele diz assim, e aqui na porta, você tem quanto tempo aqui? Diz, irmão, pela misericórdia de Deus, já tem uns 2 anos que eu sou porteiro. Ele fala, pois é, né, irmão? Tem gente aí com menos de 5 anos de crente, tem nem 1 ano de porteiro, já está lá no púlpito presbítero. E o irmão está com esse tempo todo, ainda está aqui na porta. Aí às vezes assim, ó, irmão, o sangue de Jesus tem poder, não quero falar mal de ninguém não. Irmão, fica com Deus que eu já estou indo embora. Ele vai embora e deixa aquele grilo. Aí aquela pessoa diz, o senhor é dizimista fiel? Sou, irmão, pela misericórdia de Deus. Ele diz, pois é, irmão, tem muita gente aí com cargo melhor do que o seu que não é dizimista fiel. Eu conheço. Aí ele vai embora e fica aquele grilo na cabeça daquela pessoa. Aí ele olha para o mesmo lugar que ele estava tão alegre e diz, irmão, isso aqui não compensa não. Aquele irmão tem razão, eu nunca tinha percebido para isso. Igreja não presta não, irmão. Esse negócio é tudo cheio de muita sujeira, muito conchava, não sei o quê. Naquela hora o demônio colocou o micróbio na cabeça dele. Meu irmão, minha irmã, nunca deixe essas coisas ruins entrar na sua vida, porque a hora que você estiver lá na lona, lá no buraco, caído, destruído, essas pessoas nunca aparecem para te ajudar. Clama o sangue de Jesus, põe para correr da sua vida, diz, eu não tenho tempo, fale como falou Neemias, para Sambalate, Tobias, o Gerson, lá na reposição do mundo, desce aí, Neemias, para nós conversar. Ele diz, eu não posso descer, eu estou envolvido numa grande obra. Não dê papo, meu irmão, não dê conversa, glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, uma promessa aos vencedores. Essa aqui nós não lemos ainda, né? Letra G, uma promessa aos vencedores no versículo 13. Veja, irmãos, vamos ler o versículo 13. Diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não, é o 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Escute isto aqui, irmão, nós estamos estudando para nós entender por quê. Uma promessa aos vencedores. Colunas eram marcos de honra que não acabavam. Então, irmãos, as pessoas importantes nas colunas da construção escreviam o nome daquela pessoa. É porque ela era nobre, ela tinha vencido uma grande batalha. Os patrões escreviam seu nome no corpo dos empregados ou escravos. Isso fala de propriedade e sustento. Vocês notaram isso? Então aqui tem o escravo ou empregado. Patrão rico, famoso, conceituado, vamos dizer que ele se chamava José. Então ele pegava o nome, escrevia na testa ou no braço, em algum lugar daquele escravo, daquele empregado, aonde aquele escravo chegasse, as portas se abriam. Porque ele tinha a prova que ele pertencia àquele senhor que era bem conceituado. Aqui está dizendo, irmãos, que quem vencer a batalha da fé, glória a Jesus, glória a Deus, Jesus vai nos honrar escrevendo o nome dele. E isso já acontece com a igreja hoje, um crente lavado e remido no sangue de Jesus, que tem uma vida exemplar, aonde ele chega, ele é respeitado, e alguém diz assim, esse é um crente verdadeiro. Isso é maravilhoso demais. E o da cidade fala da sua cidadania. Então aqui, irmãos, está dizendo, eu vou escrever o nome da cidade do meu Deus no corpo de vocês. Já pensou, meu irmão, Jesus escrever em você Nova Jerusalém? Oh, glória a Deus, aonde nós vamos reinar com Cristo. E agora vamos encerrar em poucos minutos falando da última carta, Laodiceia. Aí está ela, é as ruínas da cidade de Laodiceia. Irmãos, Laodiceia é a igreja mais criticada por Jesus.
é a igreja que não aproveitou quase nada nela. E por coincidência, era uma igreja muito rica. Antes era chamada Teópolis, quer dizer cidade de Zeus. Antíoco a melhorou e colocou o nome de Laodiceia, em honra à sua mulher, Laodice. Como era o nome dele, irmãos? Antíoco, fale comigo. Antíoco. E como é que era o nome da mulher dele? Laodice. Porque ele reformou a cidade, ele tinha muito dinheiro, era importante. Para homenagear sua mulher, ele colocou o nome Laodiceia. Vamos recapitular? O nome do cidadão? Antíoco. O nome da sua mulher? Laodice. Para homenageá-la, ele colocou Laodiceia. Tudo certo. Os irmãos, não esqueça disso até a volta de Cristo, viu? Representa a igreja apóstata ou desviada dos últimos dias. Então, Laodiceia, irmãos, representa a igreja atual, envaidecida, rica, e nós cremos ser a igreja dos nossos dias. Como Jesus classifica esta igreja? Eu quero pedir os homens de Deus para ler comigo, número 1. Eu vos conheço as tuas obras. As irmãs em Cristo, número 2, não são quentes, nem frios, nem esfriam, nem quente. Os homens, o número 3, devia ser uma coisa ou outra, quem dera fosse frio ou quente. Os homens, número 4, como não são, vou vomitar vocês, ou seja, lançar fora da minha presença. Irmãos, é o tipo da igreja atual, uma igreja rica, mas morna. Que Deus nos guarde disto. Como Laodiceia se autoavaliava? Todo crente, quando está caindo, pensa assim. Igreja amada, leia comigo, versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Vocês já notaram que os crentes da atualidade estão avaliando a vida deles pelo que eles têm? Se mora numa boa casa, se anda num bom carro, se os filhos estudam em escola particular. Irmãos, e isso não é índice para medir a situação da vida de crente. Porque se fosse assim, Jesus foi um desastre. Jesus nunca teve uma casa própria, nunca teve um carro, uma condição própria. Jesus nunca teve patrimônio nenhum, nunca foi querido. O único dia que Jesus foi aclamado foi a entrada triunfal dele em Jerusalém. De modo que se esses indicadores de ser querido, de possuir bens, de estar por cima, quer dizer bênção de Deus, então Jesus não era um desastre. Mas que nada. Às vezes você está na lona, mas Deus está alegre com você. Para você medir a sua vida espiritual, você precisa saber o que Deus está achando de você. Meus irmãos, o veredito de Jesus, o importante é o que Ele acha de nós, não o que os outros acham. Bom, uma proposta e uma promessa. Versículos 20 e 21. Jesus bate, Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus não arromba a porta, não. E ele diz aqui sobre assentar no trono. Esta parece ser a maior promessa bíblica feita a seres humanos por Deus. Eu cearei com ele e ele ceará comigo. É a proposta de Jesus para nós. Vamos ler a conclusão, meus queridos irmãos e irmãs. As 3 igrejas estudadas hoje
mostram 3 modelos de crente que temos em nossos dias. Com a vida, primeiro, com a vida no altar, segundo, mais ou menos, e terceiro, desviados, sendo que todos eram igreja. De qual fazemos parte? Será que nós fazemos parte da igreja que está com a vida no altar? Se não fizer, vamos passar a fazer. Deus abençoe os nossos queridos amigos, telespectadores, que nos vê por essa transmissão. Toda terça-feira à noite nós transmitimos. Estamos aqui no Pistão Sul, na Assembleia de Deus Jerusalém, e você é o nosso convidado a estar conosco. Nos assista também pela Rádio Redentor, segunda a sexta às 11h30 e sábado às 9h, com transmissão também nesta mesma fanpage ao vivo, ok? Um abraço, eu abençoo a vida de vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos,